Meu pai também, além de professor, ele tinha agricultura, né? Plantávamos arroz, tínhamos criação de animal, leite, enfim, era um agricultor normal, onde plantava arroz, milho, batata, para o próprio convívio, a própria subsistência, né? Porque o comércio era longe, né? Então, na verdade, tudo tinha que vir realmente da terra, né? É uma luta, é um trabalho difícil, porque, na verdade, o que acontecia? Hoje você tem um trator, né? Você bota o trator, né? Um ar-condicionado, você faz muito serviço. Na época, você tinha que pegar o boi ou o cavalo, né? Colocar os arreios nele, e tinha que ser duas pessoas, um no arado e o outro para apoiar o cavalo para ele fazer as trilhas. Então, era um negócio bem complexo, bem difícil, né? Muitas vezes começava-se de madrugada, e aí virava-se um quadro, e aí tinha que arrumar um pouco a terra para o capim não ficar à vista. Então aquilo ali muitas vezes ele virava um pedaço, já bem cedo, aí ele ia dar aula e a minha mãe ficava arrumando aquela terra, né? Então é assim, se você imaginar hoje, você não acredita que era tudo isso, né? E depois na hora de plantar, na hora de colher, era ferro, né? Tinha que cortar, tinha que amontoar, levar para dentro do rancho, bater, abanar, ensacar, botar na carroça e levar até no engenho. Então hoje tudo isso está resumido numa máquina onde você sozinho corta aí uma quantidade incrível de arroz por dia, né? Então é uma evolução muito grande dentro da área da agricultura. Olha, na época se fazia o primário e para ser professor fazia 2 anos de aulas complementares. Então, na realidade, a formação de professor já era muito rápida, né? Com 2 anos após o primário já se tornava professor. O que ele comentava é que na realidade eram poucos professores, eram 3 professores na época, né? O restante era tudo mulheres que geralmente se formavam, né, em professoras. Na realidade, ele atuou como professor, ele começou trabalhando no Belchor, trabalhou no Alto Cananéia, naquela região lá, e por último, finalizando, ele trabalhou no Gaspar Grande, totalizando praticamente quase 30 anos de magistério, né? Então foi uma época onde também, outra curiosidade, é que na época se dava aula para 2 ou 3 ou até 4 turmas, né? Tudo junto, isso. Então era bem complicado, né? Plano de aula, corrigir prova, exame, reuniões. Tinha na época também os inspetores escolares, né, que faziam visita. Eu me lembro também, época assim, o inspetor vai chegar aí. Então era Deus nos acuda, né? Como se fosse um presidente da República. E nos exames também, de final de ano, você também tinha as pessoas que vinham acompanhar, de uma outra escola vinha o inspetor também para acompanhar os alunos, para ninguém copiar, colar, aquele negócio todo, né? Então era assim um método totalmente diferente do que na realidade é hoje, né? Hoje é tudo diferente. Era mais para nível financeiro mesmo, mais não para autossustento, né? Mas também para buscar recursos, porque como professor e 8 filhos, é muita boca, né? E pouco dinheiro na época, né? E como professor, a realidade está aí hoje ainda, né? Que professor sempre foi um profissional que deveria ter, né, todas as considerações, todo o apreço, porque um país sem educação não é um país, né? Então isso sempre deixou a desejar nos nossos governos, essa preocupação, né, com o professor, né? A pessoa que está lá responsável, cuidando dos alunos, preparando para o futuro, e realmente sempre foram mal remunerados. Olha, a evolução, eu diria da seguinte forma: a evolução sempre existe, por menor que seja, ela sempre acrescenta alguma coisa, mas com o invento, né, com a vinda do rádio, da televisão principalmente,
as pessoas começaram a ter mais conhecimento da realidade, né, brasileira, da realidade mundial, mas a nível, por exemplo, uma das grandes falhas, né, ou assim, algo a desejar, foram as estruturas, né, com que a gente tem hoje. Por exemplo, o Honório Miranda, eu conheço desde que eu me lembro por gente, é o Honório Miranda, a mesma frente, o mesmo muro, mesmas árvores, tá? Não agregou em nada, né? Não tem um laboratório, não tem uma oficina, né, para ensinar profissionais, né, treinados para fazer as coisas. Profissões rápidas, né, como mecânico, torneiro, enfim, tem tantas, principalmente na área de informática, que é uma indústria hoje que está em grande evolução, e nós vimos muita gente assim, muitos alunos, ficando à mercê dessa busca, né? Aí muitas vezes tem que ir para Blumenau ou outras cidades para tentar buscar novos conhecimentos, né? Cursos profissionais. Disciplina muitas vezes de livro de história, livro de geografia, leitura, gramática, para tudo isso tinha livros, né? Hoje, claro, com a evolução tudo isso sumiu, mas a responsabilidade do aluno e a aula e aprender era fundamental, né? Então meu pai sempre foi linha dura. Hoje muitos alunos dizem ainda, né, que talvez foi a falta de um puxão de orelha a mais que eles não chegaram onde deveria ter chegado, entendeu? Não é que eu vou dizer que bater resolve, né? Não é isso, mas aquela obediência como sendo um professor, né? O professor chegava e existia o respeito. Hoje o professor né? O aluno briga com o professor, bota o professor para a rua, não deixa o professor entrar, vira baderna, né? Então deixa muito a desejar, né? Então isso realmente deixa a gente triste, porque nós só vamos ser alguém, né, principalmente a nível de país, de desenvolvimento, através né, do ensino, através da cultura. Né? Tantos países que a gente vê aí que há 20, 30 anos atrás não eram nada, hoje, né, estão aí superando aí a frente na informática, né? Por quê? Porque na realidade investiram tudo o que foi possível em cima do ensino. Como era professor, era uma pessoa que quando vinha para o centro era assim, ócio Olímpio, entendeu? É o professor Olímpio. Então era uma pessoa que tinha um bom relacionamento com os vereadores, com o prefeito, com o pessoal da indústria, porque muitas vezes lá na nossa localidade tinha pessoas que muitas vezes escutavam no rádio uma notícia, alguma coisa, eles iam lá perguntar para o seu Olímpio: seu Olímpio, por que vai mudar isso, por que disso, por que daquilo, né? Então muitas vezes o meu pai tentava explicar para eles o que era, porque não tinham base e conceito, né, sobre aqueles fatos que vinham sendo noticiados. Então, meu pai sempre se dedicou-se assim, se envolver, buscar novos conhecimentos, a nível de manuseio com o próprio dinheiro, enfim, ele teve uma importância muito grande em relação a toda a comunidade, né? É um polo de respeito, de referência, onde as pessoas se chegam, né? Na dúvida, eles vão, né? Vamos falar com o seu Olímpio, né? Principalmente em escola, em igreja, na comunidade, sempre era e hoje também não deixa de ser uma referência. Porque tem professores geralmente que é mais cordial, comenta, fala, né, ri, mas o pessoal tremia, como se diz, né, tremia na vara, né, quer dizer, tinha respeito mesmo. E depois era assim, ó, no início você, vão iniciar as aulas, aí todo mundo já ficava na fila, cantava, ficava na fila, tinha que ficar em forma, tinha que ter uniforme, já cantava um hino nacional. Hoje nossa gurizada aí, né, poucos sabem, estiava a bandeira, muitas vezes, né, fazia e ia lá na frente, discursava ou dava algumas poesias que eles viam lá na frente. Então era um sistema bem diferente do nosso.
E outra coisa assim, ó, por exemplo, entrava na sala de aula, se rezava. Saía para o lanche, rezava. E assim, quer dizer, são várias coisas que hoje... claro que hoje tem... Na época só tinha uma religião, né? Mas realmente mudou bastante. Mudou e se cobrava, por exemplo, também o caderno de casa, se estava em ordem, se tinha capa, se o pai muitas vezes assinava, onde era para assinar os termos, né? Tudo isso realmente era cobrado. Na mesma linha que era na escola, entendeu? Não tinha nada diferente. Pau é pedra, pau é pau, pedra é pedra, entendeu? E dali tinha que seguir, né? Não tinha, como se diz, não tinha moleza, né? Linha dura, né? E eu também não me arrependo, até porque na realidade todos tinham essa forma, né, de ensinar os filhos. Você imagina com 6, 7 filhos, deixar fazer tudo o que quer? Não tinha jeito, né? Tinha que pegar, mal você começava a andar ou fazer qualquer coisa, você já tinha algum serviço para fazer. Varrer, juntar alguma coisa e ir para a roça, ficar lá, né, junto, acompanhando, aprendendo. Então tinha serviço para todo mundo. Ninguém ficava... hoje, né, com o aumento da população, você muitas vezes também não tem onde botar a criança, né? A não ser numa creche hoje, porque deixar onde? Ou na época, muitas vezes, as pessoas com mais idade, elas tinham condições de, muitas vezes, sustentar a família de uma forma diferente. Hoje o pai trabalha, a mãe trabalha, os filhos trabalham e ainda, muitas vezes, falta recurso, né? E naquela época se tirava tudo da terra. Hoje você compra muita coisa industrializada e, além de tudo, é caro, né? Então, por isso, as coisas vão mudando cada vez mais, né? O fato mais marcante é que ele sempre tentou passar para nós, e eu fiz faculdade depois dos 30, né? Eu fui o primeiro, eu era o quarto. E na época, para vir estudar, tinha que vir a pé ou vir de bicicleta, né? Lá do Gaspar Grande até aqui no centro. Então, o que acontecia? E nós fomos um dos primeiros, essa turma que você vai ver nas fotos ali, foi uma das primeiras turmas que veio, né, de bicicleta começar a estudar. E aí eu estudei, aí na época também já comecei a trabalhar fora, né? Trabalhei na Circo, trabalhei na Ceval, né, hoje é Bung. Então tudo isso faz com que você também vá buscar conhecimento. Então fiz uma faculdade, fiz uma pós-graduação. E depois só tem uma irmã minha, a Maristela, que também se formou-se, né, em pedagogia. E fora os outros já não estudaram. Então, mas algo que ele sempre dizia, que o cabo da enxada era pesado, né? E realmente é pesado, é difícil, é complicado. E o estudo sempre te leva a um salário melhor, uma oportunidade melhor, né, um caminho diferente. Então isso foi o que ele realmente deixou de legado. Mas você não consegue botar muitas vezes dentro da cabeça das pessoas, né? Isso não precisa, vamos do jeito que está. E depois chega uma época da vida que a gente meu pai tem razão, né? Eu diria aos jovens, né, gasparenses, às vezes eu fico assim, muitas vezes, muito jovem, né, abandonando os estudos para ir trabalhar. Porque eu não tenho recurso, ou porque moro longe, isso nada é motivo, né? Você vê muita gente sem recurso, sem ônibus, sem bicicleta, vai, faz, busca um patrocínio, faz financiamento do banco e vai atrás né, buscar algo melhor. Existem vários cursos profissionalizantes, que muitas vezes é fundamental. Nós temos hoje, muitas vezes, grandes vagas, né? Grandes oportunidades, mas aí se faz uma chamada, um recrutamento, você não acha aquele profissional, porque não tem, né? Você tem que muitas vezes buscar fora, porque aqui a pessoa não estudou, ela não se aperfeiçoou, ela achou que aquilo, o ABC que ela aprendeu, seria tudo aquilo. Então eu diria ao jovem de hoje que jamais, né,
abandone o estudo. Seja ele numa revista, ler, buscar novos conhecimentos, assistir um bom programa, enfim, a leitura é fundamental.